Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Gratos a Deus somos todos nós por esse instante bendito de trabalho e de reflexão, a nos proporcionar consolo, esclarecimento e esperança, que são fundamentais, necessários efetivamente para a continuidade das nossas lutas e para as nossas vidas. E para iniciar a nossa atividade de hoje, convido para que juntos, todos nós, possamos fazer uma prece de início de trabalhos. Senhor misericordioso, agradecemos a Ti esse instante bendito em que a Tua generosidade amorosa nos concede a possibilidade de reunir-nos, ainda que virtualmente, estudarmos, acalentarmos as nossas consciências e confortar-nos nas angústias e incertezas que muitas vezes nos visitam o dia a dia. Sê, Senhor, paz e luz para todos nós e que esses instantes em que juntos meditaremos sobre a Tua verdade e os Teus ensinos, possamos nós extrair os elementos necessários para melhor conduzir-nos na vida e assim melhor conduzir as nossas vidas. Sê, Senhor, com todos nós, hoje e sempre, assim seja. Nós estamos vivenciando agora, na nossa instituição, esse momento de palestras, esse ciclo de palestras, que trabalha sobre um projeto denominado Conhecendo Obras Espíritas. E como o nome, como o título bem sugere, é a oportunidade que nós temos de que, de uma forma breve, mas não necessariamente dispensável, nós possamos visitar, conhecer, como diz o nome, algumas obras, dentre tantas que compõem a literatura espírita. E para esse projeto deste mês de março, foram escolhidas obras do autor espiritual, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se comunica conosco na sua literatura através do médium Divaldo Pereira Franco. E a palestra de hoje, essa nossa conversa de agora, vai tratar especificamente de uma obra, né, dessa parceria, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco, denominada Reencontro com a Vida. Esse texto, né, essa obra, Reencontro com a Vida, é uma obra de 2006, ela não é uma obra tão recente, tão nova assim, e ela é uma obra que ela tem por finalidade nos trazer lições variadas sobre a vida após a vida, numa reflexão sobre as consequências de nossas escolhas nesse momento pós-vida material. E essa obra, ela tem uma característica muito peculiar. Na verdade, essa obra ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela é composta por 26 capítulos, e esses capítulos são todos mensagens de Manuel Filomeno de Miranda, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, abordando temas variados dentro dessa perspectiva, né, de um conhecer e de refletir sobre as consequências das nossas escolhas. E nesses 26 capítulos, né, temas são tratados como, e aí consta lá no sumário do livro, induções hipnóticas obsessivas, perturbações psicológicas, exorcismo inútil,
limpeza espiritual, o poder da oração, a diferença entre morrer e desencarnar, o mundo espiritual, programa reencarnatório, obsessão coletiva nas sessões mediúnicas. Então, temas muito variados, mas todos relacionados a essa proposta inicial do livro. Uma peculiaridade desta primeira parte da obra é que todas essas mensagens ditadas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, se deram sempre na continuidade de trabalhos desempenhados, né, por esses parceiros, né, parceiros do trabalho espírita. Tanto após reuniões, né, entre Divaldo e outras pessoas, ou após reuniões mediúnicas e durante reuniões mediúnicas, após palestras realizadas por Divaldo, eventos relacionados ao esclarecimento e consolo, tanto de encarnados quanto desencarnados, no Brasil e no mundo. Tanto é que quando nós olhamos o livro, né, seja o livro virtual, seja o livro físico, né, eu estou aqui com o livro na versão digital, por isso que eu não estou fisicamente com ele para mostrar aqui a capa, como costumeiramente, né, gosto de fazer quando trato de obras em específico. Né, e todos esses livros, todos esses capítulos, quando a gente vai vendo dessa primeira parte, a gente vai vendo que há mensagens que foram psicografadas no Brasil, então, muitas em Salvador, a maior parte da obra é através de mensagens psicografadas em Salvador, outras em Parnamirim, também na Bahia, mas há mensagens que foram psicografadas durante viagens de Divaldo Pereira Franco, quando ele está no exterior, nesse trabalho de divulgação da mensagem espírita. Então, tem mensagens psicografadas em Milão, né, na Itália, em Londres, na Inglaterra, né, e todas essas mensagens, né, elas foram realizadas, né, elas se apresentaram na primeira metade, né, dos anos 2000. Então, entre 2000, 2005 e em 2006, o livro foi lançado. Essa é a primeira parte da obra. A segunda parte, ela também tem uma característica muito particular, que é o autor espiritual, ele convidou, né, e esta de fato é a palavra, inclusive é a palavra que ele usa na introdução do livro, né, no capítulo inicial do livro, ainda na introdução, efetivamente, ele convidou 8 espíritos para que dessem comunicações sobre temas que ele havia enfechado nessa obra. E aí ele tem, em cada capítulo, ele inicia o capítulo com uma mensagem dele sobre um determinado tema. Então, por exemplo, essa segunda parte começa com uma mensagem denominada Preparação para a Morte. Então, tem uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda falando sobre preparação para a morte. E, na sequência, uma comunicação espiritual. Então, uma entidade foi trazida para que ela contasse da sua experiência sobre aquele tema, objeto da comunicação, da mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Então, a segunda parte, ela tem essa característica de sempre ser uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda e um relato, através de uma comunicação, de um irmão que, na pátria espiritual, conta da sua experiência relacionada àquele tema. Então, 8 capítulos compõem essa segunda parte. Todas essas comunicações foram realizadas lá na Mansão do Caminho, lá em Salvador, e tem, né, os temas mais variados. Então, como eu disse, começa com preparação para a morte, depois vem, né, estou vendo aqui, sutilezas da obsessão, autoconsciência e autoobsessão, viagem equivocada, mundos e cárceres, a cura das obsessões, armadilhas perigosas, e encerra, né, o último capítulo da segunda parte do próprio livro, o despertar
da realidade. É interessante a gente também pensar nessa parceria de trabalho realizada entre Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco. Manuel Filomeno de Miranda, né, tal qual Divaldo, ele é um baiano, né? Manuel Filomeno de Miranda, na sua última encarnação, experienciou, né, a vida corporal na Bahia. Ele nasceu em 14 de novembro de 1876 e desencarnou em 14 de julho de 1942. Então, teve uma vida relativamente longeva. E era uma pessoa de estudo, né? Ele tinha feito o curso superior, atuava na sua área profissional, que hoje seria o equivalente a uma atividade que parecia com economia, contabilidade, administração, algo nesse sentido. E ele, toda a sua vida, viveu uma forma muito ética, muito ponderada, muito equilibrada. Ele só veio conhecer o espiritismo já na fase adulta, por volta dos seus 40 anos, em razão de um adoecimento muito grave que ele teve, que apesar de procurar, né, cura e tratamento na medicina humana, né, na ciência material, não obteve êxito. E foi através de atividade de socorro de passe e de água fluidificada que ele teve o tratamento adequado. Foi quando ele teve contato com o espiritismo. E aí ele passou a trabalhar na União Espírita Baiana, que era o equivalente, né, à Federação Espírita, né, da Bahia, e lá ele passou a trabalhar com um grande nome do movimento espírita brasileiro, José Pititinga, né? E ele aprendeu a trabalhar, a estudar e a desenvolver toda a sua atividade, né? Atividade na área mediúnica, primordialmente, que era a área a que ele mais se dedicou desde a sua última encarnação, e também na atividade de administração material da casa. E isso ele passou, né, todo até o fim da sua vida material, vinculada aos trabalhos, né, de administração da casa espírita e de forma específica muito vinculado à atividade mediúnica. Principalmente a atividade mediúnica, que era o que o chamava mais atenção, o que despertava mais o interesse de Manuel Filomeno de Miranda, as atividades relacionadas à desobsessão. Quando ele desencarnou, né, ele decidiu se dedicar ao estudo desta área mediúnica, né? Então, principalmente a parte relacionada a alienações por obsessão e todas as técnicas possíveis para o tratamento desobsessivo. E nisso ele fez um estudo e um trabalho, né, bastante alongado, que gerou todas as obras que nós conhecemos dessa parceria com Divaldo Pereira Franco. Falar de Divaldo Pereira Franco é falar, sem sombra de dúvida, de um personagem, né, de uma figura e de uma personalidade extremamente conhecida no movimento espírita e, inclusive, fora do movimento espírita, tanto no Brasil quanto no mundo. Né? Divaldo é médium desde muito pequeno, né, desde sempre. Divaldo tem a faculdade mediúnica muito desenvolvida, e já com seus quase 94 anos de idade, né, que ele fará muito em breve, neste ano de 2021, é de uma vida toda dedicada a Jesus, num serviço de dedicação absoluta à mediunidade, à oratória e às ações de amor e caridade que todos nós bem conhecemos. Né? E uma característica que me parece particularmente, que passa também a ser destacada dessa vida de Divaldo, é a capacidade de reinvenção. Né? Me parece particularmente interessante perceber que este homem, né, este ser encarnado,
aos 94 anos de idade, num processo como nós estamos vivendo de pandemia, ele se reinventa, ele se renova, a ponto de, com todo o apoio material dos companheiros e da espiritualidade, sem sombra de dúvida, mas ele passa a atuar nessa parte, né, de divulgação virtual de forma muito mais incisiva, muito mais forte, né, do que habitualmente ele fazia. Né? E é admirável perceber e serve de estímulo para todos nós perceber que o trabalho no bem, ele sempre se renova e ele sempre se transmuta quando dificuldades aparecem, impedindo ou dificultando a realização das tarefas. É o caso de Divaldo. Todos nós conhecemos Divaldo Pereira Franco como aquele grande divulgador que lota teatros, que viaja pelo Brasil e pelo mundo, falando do Espiritismo. E ele continua com o seu trabalho de consolo e de esclarecimento, sem poder fazer viagens tradicionais, digamos assim, mas viajando através da tecnologia para lares, cidades e países, tal qual ele fazia anteriormente. E isso é um convite à reflexão para todos nós. Quando situações se modificam, o nosso propósito para o bem, ele deve não esmorecer, para que continuemos realizando as tarefas que nos cabem. E há algo muito particular também nessa parceria entre Divaldo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Divaldo, como nós bem sabemos, tem uma literatura psicográfica muito vasta, e com Manuel Filomeno de Miranda já vão em quase 20 obras, numa jornada que começou, né, mais ou menos na década de 1970. E essa obra, né, a obra mais recente dessa parceria, que não é, o livro sobre o qual nós estamos tratando hoje, que é o Reencontro com a Vida, é esse livro, né, que foi lançado oficialmente em 31 de dezembro, né, na virada do ano 2020 para 21, no rumo do mundo de regeneração, né, que nos fala justamente sobre esse momento, né, pandêmico que nós vivemos. Continuando, né, um trabalho que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda já vem desenvolvendo desde o lançamento daquele outro livro no mundo de transição, não, transição planetária, desculpem, transição planetária, quando ele conta lá o episódio do tsunami no início do século, XXI, lá no ano 2004, né, e conta o episódio do tsunami, que varreu uma parte da região da Terra, que já era um fenômeno da transição planetária. De lá para cá, Manuel Filomeno de Miranda tem trazido obras, né, nos contando relatos espirituais desse momento de transição planetária, até que chega agora com esse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. Mas essa parceria, como eu disse, ela é uma parceria que não começou de forma tão rápida, tão breve, e que vale a pena a gente também fazer uma reflexão sobre isso. Divaldo conta, lá no livro O Semeador de Estrelas, né, de autoria de Sueli Caldas Schubert, que conta um pouco da vida de Divaldo Pereira Franco, que nos anos 1950, Divaldo visitando Chico Xavier, ele recebeu duas comunicações. Uma comunicação, né, isso em 1950, Divaldo estava no início dos seus trabalhos, uma comunicação, né, de José Pititinga, esse que foi o grande orientador, digamos assim, do trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, um grande trabalhador espírita, né, brasileiro, baiano. E numa outra comunicação, poucos dias após, veio a primeira relação indireta, através de Chico Xavier, né, de Manuel Filomeno de Miranda, com Divaldo Pereira Franco. Isso nos anos 1950. Quando foi em 1970,
né, já na década de 1970. Manuel Filomeno de Miranda, né, se apresenta a Divaldo Pereira Franco e diz que o convida, né, diz que tinha interesse em começar com Divaldo um trabalho de divulgação e que gostaria, né, diz Divaldo, né, que Manuel Filomeno de Miranda disse que gostaria de escrever através do intermédio dele. Ele disse que, na verdade, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, que é o espírito orientador de Divaldo Pereira Franco, havia convidado Manuel Filomeno de Miranda a produzir obras que tratassem sobre mediunidade, obsessão e desobsessão. E que Manuel Filomeno de Miranda, né, aceitou esse convite que Joana de Ângeles fez. E quando ele aceitou esse convite, Manuel Filomeno de Miranda, ele passou quase o equivalente a 30 anos na espiritualidade, realizando estudos, aprofundando suas pesquisas, para que ele tivesse um material suficiente para produzir os livros que seriam mediunicamente trazidos à humanidade. Quase 30 anos. E toda vez que eu me recordo dessa informação, né, e recordei essa informação fazendo as pesquisas para com essa conversa de agora, me veio sempre esse raciocínio na mente, né, na cabeça. Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, não fez esse convite a Manuel Filomeno de Miranda, em sendo ele um espírito despreparado. Mesmo assim, ele dedicou uma parte considerável de tempo na perspectiva material para desempenhar adequadamente essa tarefa. Essa é uma grande lição para todos nós que somos trabalhadores. Desse nosso compromisso para sempre fazermos e buscarmos o nosso melhor. Não achar que estamos prontos o suficiente ou que não temos nada a aprender ou nada a estudar ou nada mais a acrescentar ou a melhorar. E esse episódio é um episódio, para mim, particularmente, muito significativo. Após o convite de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda passou o equivalente a 30 anos se preparando para o trabalho que iria realizar. E só após esse período é que ele chega para Divaldo. E é quando ele diz a Divaldo, como Divaldo relata, né, diz que deseja escrever por intermédio dele. E aí Manuel Filomeno de Miranda dá uma outra lição importante para todos nós. Quando Divaldo aceita o convite de trabalharem juntos na produção de uma literatura psicográfica, Manuel Filomeno de Miranda passa a visitar, usemos esse verbo, visitar Divaldo, estabelecer um vínculo de convivência, e aí nós sabemos muito bem o papel da sintonia, do entrelaçamento de fluidos e laços, e ele passa um período de 1 mês, 30 dias, e diz Divaldo, ele me aparecia todos os dias a fim de facilitar esse intercâmbio que seria estabelecido para nós, para que essa comunicação de fato pudesse acontecer. Inclusive, Manuel Filomeno de Miranda, nesse período, leva Divaldo, né, a comunidade espiritual que ele reside, ele, Manuel Filomeno de Miranda, para que Divaldo pudesse também se ambientar, né, e melhor estabelecer esse intercâmbio psíquico. E após esse período de 30 dias, né, de todo esse contato, então lembremos, tem aí 30 anos de preparação, né, tem a comunicação lá na década de 50, através de Chico, e nos anos 1970, eles começam efetivamente o trabalho, e é quando surge a obra Nos Bastidores da Obsessão. E aí chega na nossa obra, né, na obra Reencontro com a Vida.
Como eu tinha apresentado, essa obra ela tem essas particularidades. Ela é dividida em duas partes, né? Ela não trata de uma história em específico, né? Ela é um enfeixamento, né? Uma reunião de várias mensagens em anos diversos, né? Naquele período de 2000 até 2005, em diversos lugares no mundo, trazendo sempre ideias relacionadas à vida após a vida, essas consequências das nossas escolhas na realidade da vida espiritual. O que torna, de forma particularizada, a dificuldade de fazer, de contar o livro, por não ser um romance, por não ser uma história que se encadeie de uma forma completa, mas por ser esse conjunto de lições sempre reunidas nesses temas centrais. E é por isso que, particularmente, e obviamente isso é uma questão muito individual, mas que tem essa lógica estabelecida ao longo do livro, nós podemos identificar quatro grandes temas dentro dessa lógica de vida após a vida que permeiam todas as mensagens. Os 26 capítulos da primeira parte e os 8 capítulos da segunda parte. Esses quatro temas, eles se apresentam na seguinte lógica: a importância da morte para a vida, a importância da morte para a vida, o intercâmbio entre os mundos espiritual e corporal, o mundo físico, o mundo material e o mundo espiritual, a importância do trabalho de socorro espiritual, tanto a encarnados como para os desencarnados, nessa ideia de acolhimento e de esclarecimento. E um quarto e derradeiro tema, a importância do bem viver e das boas escolhas. Então, de uma maneira geral, quando nós olhamos a obra, quando nós lemos a obra, quando nós vemos os assuntos e as mensagens lá contidas, nós conseguimos enfeixar as mensagens dentro desses temas que estão interrelacionados. Não são temas que estão isolados entre si, porque, na verdade, eles são complementares, eles são consequenciais uns dos outros. Pensar nessa ideia da importância da morte vem logo na abertura do livro. Logo no início do livro, Manuel Filomeno de Miranda fala do grande papel, e nós estamos de forma muito especial aqui na Terra, vivendo esse momento diferenciado, né, excepcional, mas não para a lógica da divindade. Mas esse papel muito significativo da morte nas nossas vidas, diante desse processo pandêmico que tem causado uma quantidade de sofrimento muito grande e produzido um desencarne em grande volume. E Manuel Filomeno de Miranda, lá em 2006, ele vem falar da morte não de forma a subestimar, a desprezar ou desvalorizar a saudade, a ausência física que a morte nos proporciona, da convivência, do contato, desse processo, inclusive, doloroso, né, que uma morte, nas condições como nós atualmente temos vivenciado, causa em todos nós, mas vem trazer a morte para esse lugar muito espírita, muito cristão, de morte enquanto passagem, de morte não como término, mas de morte enquanto capítulo extremamente significativo e relevante para o processo de continuidade de vida que é de fato de todos nós. E é por isso que ele, para falar do reencontro com a vida, ele começa falando por morte.
Porque ele vai dizer e vai nos lembrar algo que todos nós que já temos um contato um pouco maiorzinho com a doutrina espírita sabemos, que enquanto encarnados, na grande maioria das vezes, nós nos permitimos obscurecer essa consciência e essa razão para a verdade espiritual. E passamos a viver como se materiais fôssemos, como se corpóreos fôssemos, e esquecendo que, na verdade, nós somos espíritos, ainda que, por encarnados, vinculados momentaneamente à matéria. E esse reencontro com a verdade, esse recobrar a consciência de uma verdade que nós já sabemos porque é nossa verdade, é o que de fato somos. Ela só se dá, de novo, com o fenômeno morte. Porque afastados dessa convivência material, desse instante de existência corpórea, nós recordamos o que nós somos e o que é a vida. Então é por isso que, para falar sobre o reencontro com a vida, ele nos lembra da importância da morte para nós. E ele lembra, inclusive, ao longo do texto, que essa importância da morte, ela se faz maior para que possamos reencontrar a vida, quanto menos consciência de vida nós temos enquanto encarnados. E veja que relação curiosa, e que nós sabemos que é verdadeira. Quanto mais vivemos nessa vida material, nessa perspectiva só de matéria, e de uma realidade espiritual distanciada, quase que afastada, se não até mesmo negligenciada, mas esse reencontro com a vida, na morte e pós ela, se dá de forma acentuada. E muitas vezes dolorosa. E muitas vezes marcante e enfaticamente dolorosa. Então, ele começa a falar sobre essa importância da vida, inclusive numa das mensagens por ele trazida na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele fala desse despertar da consciência no além-túmulo, esse reencontro com a vida após a morte. Só que apesar de que muitas vezes nós só despertamos efetivamente para a vida após morte, esse intercâmbio, a segunda grande coluna do livro, esse intercâmbio entre o mundo espiritual e corporal se dá de forma constante. Tanto de uma forma saudável, através da inspiração, da orientação, das boas companhias, das boas sintonias, e aí ele fala da importância da sintonia elevada nessa interação. Mas também ele vai falar sobre as induções hipnóticas obsessivas, sobre os processos obsessivos das mais diversas ordens, dos mais diversos tipos. Tudo isso mostrando que há uma vida social, há uma inter-relação entre nós que estamos aqui, mas daqui não somos, desse mundo material, e os outros nós que estamos na verdadeira realidade, na vida que nos espera e para a qual nós vamos retornar por ser o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira pátria. Então, esse intercâmbio, esse interrelacionamento entre mundo espiritual e mundo corporal se dá da forma muito presente, muito enfática, independentemente da minha concordância, do meu aceite e do meu reconhecimento dessa existência. E daí ele chama atenção para todos os problemas a qual ele se dedica mais especificamente, os problemas obsessivos. A importância da mediunidade e os problemas obsessivos. E em razão desse problema desobsessivo,
um dos maiores males que nós vivemos na sociedade contemporânea. Sem sombra de dúvida, a obsessão ela é a causa das mais pungentes dores na vida em sociedade, na vida terrestre. Muitas vezes nós sequer conseguimos identificar, né, de forma técnica, de forma correta, mas na grande maioria das vezes nós temos um processo obsessivo muito forte em muitos cenários e que acabam eles sendo causadores de consequências das mais diversas ordens. Manuel Filomeno de Miranda fala disso em No Rumo do Mundo de Regeneração, por exemplo, inclusive nesse processo pandêmico que nós estamos vivenciando. E é por isso que ele resgata muito esse terceiro pilar do livro, a importância do trabalho de socorro espiritual, tanto a encarnados quanto desencarnados. E diz ele, ao longo do livro, que é o trabalho que ele costuma desenvolver, que não há como, se há esse intercâmbio, se nós reencontramos com a vida, porque de fato nós fazemos e somos parte dessa vida, não há como perceber que a quantidade de pessoas, de seres que não entendem a realidade espiritual, que isso é objeto de muitas dores e muito sofrimento, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Daí a importância do trabalho de acolhimento, muito típico do processo de mensagem cristã, dessa mensagem de vida maior que Jesus nos traz, o cuidar, o proteger, o amar, o acolher, mas um acolher com esclarecimento, trazendo a informação, não deixando que aquele irmão, que aquela irmã, que aquele encarnado, que aquele desencarnado se perpetue no processo de ignorância que só lhe causa dor e sofrimento. Ainda que ele não consiga reconhecer que aquela é a causa da sua dor, a ignorância que reside em si. E esse trabalho de acolher, de tratar da necessidade da dor, aliado ao trabalho de esclarecimento, de despertar consciencial, ele é fundamental para espíritas e casas espíritas. E é por isso que, em 2 capítulos, por exemplo, né, dentre tantos outros, ele destaca um dedicado especificamente à chamada terapia desobsessiva e da importância dessa terapia desobsessiva, do quanto isso é capaz de proporcionar uma vida melhor e uma vida de qualidade, né, para encarnados e para desencarnados, e a grande importância das sessões espíritas mediúnicas, porque as sessões espíritas mediúnicas se propõem efetivamente ao acolhimento e ao esclarecimento daqueles que estão às voltas de um processo obsessivo. E o livro, nesse seu quarto e último pilar, nessa análise que aqui propomos, vai reforçar aquela ideia central de o reencontro com a vida exige um bem viver. Não é um bom viver, é um bem viver e boas escolhas. A maneira como nós optamos, e é uma opção, sim, a forma como nós optamos viver ou deixar de viver decidirá a vida que teremos. E é por isso da importância, da necessidade de fazermos boas escolhas. E o livro, principalmente na parte das mensagens, né, lá na segunda parte, que traz os relatos dos espíritos, né, aquelas 8 comunicações de espíritos em situações de recuperação, de tratamento, nos conta um pouco da importância e do poder da oração. Fala de como escolhas, aparentemente para alguns inofensivas,
podem trazer consequências muito danosas. Então, uma irmã fala da questão da inveja, de como a inveja foi um grande obstáculo para a sua jornada evolutiva e o quanto de dor aquilo trouxe para ela. Mas uma mensagem em especial, a primeira da segunda parte, particularmente me cala fundo. E aí me permito trazer esse relato para que possamos refletir um pouco mais sobre a necessidade do nosso reencontro com a vida e um efetivo bem viver. Quando começa a segunda parte, Manuel Filomeno de Miranda vai tratar do que ele chama de doloroso depoimento. E esse doloroso depoimento, ele traz o relato de um espírito que foi espírita, chamado Demócrito Alencar. E esse espírito, mesmo tendo sido espírita, vivenciou graves dificuldades no retorno à pátria espiritual. E aí ele compartilha dessa sua experiência, ele compartilha esse espírito Demócrito de todas aquelas situações de vida, né, que ele teve no mundo material e as consequências dessa sua escolha na pátria espiritual. Em um determinado trecho do livro, nesse seu depoimento, não é um depoimento tão longo, os depoimentos eles não são tão longos, são depoimentos mais curtos, relativamente curtos, né? Num determinado momento, esse espírito Demócrito Alencar, ele diz assim, e aí eu vou ler esse trechinho. Fui abençoado com a dádiva do conhecimento espírita, enquanto me encontrava reencarnado. E nada obstante, permiti-me o luxo, desculpem, o tóxico da ilusão que me levou a terríveis desvarios, de que me arrependo amargamente. Embora acreditasse na imortalidade da alma, não vivi de maneira adequada que demonstrasse essa crença. Permiti-me a atitude de quem sempre ainda tem muito tempo pela frente, de forma que poderia recuperar-me dos deslates cometidos, quando a enfermidade grave ou a velhice me tomasse o organismo. Ledo engano, diz o espírito Demócrito Alencar. A morte surpreendeu-me quando me encontrava na exuberância das forças físicas, um pouco antes de completar 50 janeiros, mediante um inesperado acidente cardiovascular. Mergulhei em noite densamente escura, povoada de angústias íntimas e de desespero insopitável. E aí ele encerra a mensagem, né, e aí ele vai contar dessa noite escura, né, de como ele descobriu. E essa é a palavra que ele usa. E recordemos-nos, era um irmão espírita. Como ele descobriu dos erros que tinha cometido e do poder da oração para conseguir ser socorrido por entidades benfazejas, dentre elas Manuel Filomeno de Miranda. E aí ele encerra a comunicação dele dizendo assim: sou eu, vosso irmão arrependido, embora confiante no futuro, que volverá à terra com muitas limitações para se auto-superar. Então, essa mensagem é uma mensagem, como eu disse, que pessoalmente muito me toca, pelo fato de nos chamar a atenção, como diz o Espírito no início desse trecho que eu li, que não podemos nos permitir o tóxico da ilusão, apesar da dádiva do conhecimento espírita.
E nesse propósito é que a obra nos pede que reencontremos a vida. Mas que não reencontremos a vida por medo do sofrimento. Não que reencontremos a vida numa atitude receosa, temerosa da dor, mas que o nosso reencontro com a vida ele seja diário e pelo amor e para o amor. No propósito já desperto do servir, do amar, do ser útil, como a vida nos propõe. E a assistência espiritual não nos faltará, como não faltou ao irmão Demócrito Alencar, esse espírito espírita que se comunicou, nem a nenhum dos outros espíritos que se comunicaram na segunda parte do livro Reencontro com a Vida. Porque, como diz Manuel Filomeno de Miranda, já no fim da primeira parte do livro, ainda na introdução do livro, ele faz um alerta quando ele fala da dor, quando ele fala do sofrimento, que muitas vezes esse reencontro com a vida é doloroso, mas ele nos lembra, nessa proposta de consolo, que é o que ele mesmo se propõe a fazer e a ser para cada um de nós, que ninguém avança a sós ou se encontra desamparado. Diz assim Manuel Filomeno de Miranda. Mesmo que as circunstâncias aparentemente demonstrem-nos o contrário. O amor de Deus está sempre presente em todo o universo e carinhosamente, como Pai amantíssimo, sempre se encontra envolvendo-nos a todos nós, sem exceção, mas também sem partidarismo. E que esse nosso reencontro com a vida, com base no título do livro, objeto da nossa brevíssima reflexão de hoje, possa nos estimular a essa renovação, a um novo agir, a um novo fazer, cada vez mais ajustado a essa lei e a esse conjunto de regras universais propostas por esse Pai amantíssimo, mencionado por Manuel Filomeno de Miranda, a fim de que possamos juntos caminhar, crescer, sorrir e florir, e termos uma vida de muito mais amor e bem para todos nós. E que o Senhor nos abençoe nesse propósito de crescimento, de evolução e de despertar. Que a nossa vida seja uma vida de reencontros de amor e para o amor, e não uma vida cujo amor nos aparece através de trilhas dolorosas de sofrimento. Que possamos caminhar e crescer, hoje e sempre. E para isso, convido para que juntos possamos orar, agradecendo ao Senhor esse instante e nos possibilitando coragem e força para que continuemos no bom propósito de bem viver. Oremos juntos, caro irmão, cara irmã. Senhor da vida, felizes e agradecidos por esse instante misericordioso de trabalho e de esclarecimento, nós te louvamos por esse amor que nos cuida e nos protege, mas por essa justiça que nos pede uma ação renovada para o bem e para o belo. Ajuda-nos, Senhor, a cristalizar em nós uma conduta voltada para os teus desígnios e para o cumprimento das tuas leis. E que a consciência do bem seja a nossa consciência e propósito íntimo de ação. Socorre-nos, Senhor, enquanto sofredores e ainda limitados, mas desperta a consciência do crescer e do desenvolver em cada um de nós, a fim de que sejamos maiores e melhores a cada dia. Sê, Senhor, com todos nós,
hoje e sempre, assim seja. Paz, luz, serenidade, fé e coragem para todos nós. Muita paz e até a próxima, se Deus quiser.